Olá, boa noite, tudo bem? Estou aqui contente em estarmos juntos mais uma vez com a nossa família ID, com o nosso estudo. E vamos, nesse momento, agora louvar a Deus com o nosso hino Unidos pela Palavra. Bom, meus irmãos, então, vamos fazer uma oração inicial, né? Eu pergunto se alguma das jovens senhoras é voluntária para fazer essa oração inicial, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor, ele direcione aqui o nosso estudo. Marileide, por favor. Está sem áudio, Marileide. Vamos orar. Oi. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para aprender mais de Ti através da Tua palavra.
Que teu Santo Espírito nos conduza os nossos corações, para que possamos, Senhor, estar atentos ao que for dito aqui. Para que nada, Senhor, venha nos distrair neste momento. Que estejamos unidas em Ti, unidos e unidas, para aprendermos que o nosso caráter, Senhor, deve se moldar ao Teu. E só vamos conseguir isso através do estudo e da assimilação da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, então, mais uma vez, vamos estudar mais um tema importante da Palavra de Deus. E como Marileide falou, o Espírito Santo realmente possa nos conduzir, porque a nossa necessidade mais premente, e a irmã Ellen White fala isso, né? É que haja um reavivamento na sua igreja, na igreja não adventista necessariamente, mas na igreja de Deus. E esse reavivamento, ele depende do batismo do Espírito Santo em cada um de nós. E eu até estou dando essa ênfase aqui porque eu, ao tomar meus estudos e ao ser batizado pelo próprio pastor Edson, já foi no contexto do estudo do Espírito Santo, né? Já no contexto do ID, que a gente tem trabalhado bastante. E eu fico muito feliz, e aí até um pequeno testemunho aqui, pastor, que o irmão Martionellen, que a gente ora já há um bom tempo por ele também, eu não estou com o livro aqui agora, mas ele acabou de ler o livro do Dennis Smith, né? É sobre o Espírito Santo, né? Não me recordo o título aqui agora. Eu já peguei emprestado com ele, já estou lendo, e o conteúdo é bem parecido com as jornadas do ID. E ele tem sido impressionado, inclusive ele fez, foi ele quem pregou no sábado passado agora, né, ontem, e ele trouxe uma mensagem poderosíssima com base ali através desse conteúdo tão importante que é o batismo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que a gente vem estudando já há 2 anos, mais de 2 anos, eu fiquei muito feliz porque eu creio que é Deus realmente direcionando, e ele, como o primeiro ancião aqui da igreja de Amaralina, e o senhor sabe, né, nas nossas orações nós temos colocado essa questão de que essa informação, esse conhecimento precisa ser divulgado, e o ID ser praticado de maneira mais intensa aqui também em Salvador. E eu creio que isso é algo que está realmente direcionando. Então, que o Espírito Santo, que cada um seja batizado pelo Espírito Santo, e a gente possa compreender e realmente fazer a vontade de Deus. Meus amigos, meus irmãos, o tema de hoje é um tema forte, é um tema que nem toda igreja trata. Muitas igrejas, inclusive denominações, né, que eu me refiro, não tratam muito desse tema, porque é um tema, digamos assim, espinhoso. E a gente está falando do juízo, do juízo de Deus. Eu vou compartilhar aqui a tela a partir de agora, pastor, para a gente trabalhar esse tema de uma maneira mais direcionada, através dos slides. Aqui vocês já conseguem ver. E o tema de hoje é o juízo. Nossa 11ª lição, já passamos da metade do nosso conteúdo, do nosso curso bíblico, vamos chamar assim. E a primeira pergunta que surge nesse contexto é: quantas pessoas, quem, né, vai enfrentar o juízo divino? E na segunda carta aos Coríntios, Paulo, ele nos diz, no capítulo 5, verso 10, olha só: porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, fica muito claro que o juízo, ele vai ser, todos vão passar por esse processo. Todos nós, sem exceção, vamos passar por um tribunal. Então, a gente tem até um aspecto aqui judicial, né? Vai haver realmente um juízo e haverá um tribunal. E cada um vai receber essa sentença, digamos assim, conforme o bem ou o mal que tiver feito por meio do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Esse corpo que Deus nos deu. Então,
esse é o contexto geral. Todos passaremos por isso. Então, todos nós vamos estar perante esse tribunal. E a gente vai ser julgado, então, por quais parâmetros, quais aspectos, o que vai ser considerado nesse juízo. Eu acho que eu já até dei esse exemplo aqui, mas quando aqui eu sou militar, né? Aqui no quartel quando a gente vai engajar, né? O soldado, ele entra num processo ali de escrutínio, né? Ou seja, de exame, para verificar se ele tem condições de permanecer na força ou se ele vai embora. Ao final do ano, recruta quando entra. E ali a gente considera vários aspectos. A gente pega lá o processo dele, ele tem uma pastinha dele, aí lá tem os dados dele, é um processo realmente. Tem um formulário com todos os dados dele, a foto para a gente ver visualmente, lembrar ali quem é a pessoa. E ali a gente faz uma reunião e levanta o histórico de cada um. E aí considera diversos aspectos, desde a parte disciplinar, de apresentação individual, se ele anda com o cabelo bem cortado, a barba bem feita. A minha não está aqui, porque eu aproveito, né, pastor? Sábado e domingo eu faço a barba todo dia. Então, pelo menos aqui no sábado e domingo, se deixar a barba crescer um pouco para não machucar tanta pele, né? E ele é analisado segundo todos esses parâmetros. E nós também temos parâmetros pelos quais vamos ser ali julgados. A gente já falou um pouco sobre isso na semana passada, inclusive, mas lá em Eclesiastes 12 e Mateus 12 também a gente tem esses parâmetros, né? Então, observem. Eclesiastes 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ou seja, é uma ordenança de Deus que devemos temer no sentido de respeitá-lo e adorá-lo e guardar os seus mandamentos. E aí o verso 14 deixa muito claro: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o nosso juízo ele vai passar pelas obras que tenhamos feito, aquelas que somente nós e Deus sabemos, e as boas ou as más. Em Mateus 12, também converge com esse conteúdo, onde diz assim, ó, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, nossas ações, boas ou más, nossas obras, serão consideradas nesse juízo, mas também a nossa palavra, aquilo que falamos. Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, observa que esses são os parâmetros gerais pelos quais Deus vai nos julgar. Aí eu reforço, né? Aqui a gente não tem o tema totalmente esgotado. Então quer dizer que é só por minhas palavras. Não. Aqui a gente tem mais um aspecto considerado. Minhas ações, minhas obras e aquilo que eu falo também. Então, esse conceito que nós já falamos, inclusive, ele não se perdeu. Nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Infelizmente, muitos irmãos de outras denominações, e aí eu queria conversar com vocês aqui mais, vendo a todos aqui pela tela agora, muitos irmãos de outras igrejas, eles têm uma tendência a acreditar que nós, adventistas, acreditamos na salvação pelas obras, porque estamos debaixo da lei, né? Muitas vezes eu já escutei isso. Não, porque os adventistas, eles estão debaixo da lei, mas a gente sabe que não é assim. Infelizmente, essa é uma visão errada que muitas vezes se tem dos adventistas. Isso é muito comum, né? Eu lembro aqui, minha mãe, você tem uma prima, né, mãe, que ela é adventista, e qual que era, vou até pergunto para você aqui, a fim de contextualizar, qual a percepção inicial que você tinha daquela sua prima lá acho que é aí de Parnaíba, não é isso? Fala aí pra gente. Você está me ouvindo?
Ativa seu áudio. Aí. Então, eu acho que você está se referindo à minha prima do Pará, né? Que é adventista. Isso. Então, ela é adventista há muito tempo e ela é um exemplo, né? Quando ela vinha passear aqui em casa, a gente estranhava as atitudes dela, que ela era aquela adventista bem dedicada mesmo na palavra, a Neuzinha, minha prima. A mamãe até reclamava, Ave Maria, como é que você não toma café? Ave Maria, por que você não assiste televisão, jornal? Tipo assim, ela evitava até essas coisas ruins da televisão. Então, a Neuzinha era um exemplo que eu via e que eu não aceitava o adventismo exatamente por causa disso, que era muito difícil, era muito exigente. Eu tinha essa concepção dos adventistas. Tá entendendo? Exato. E isso é muito comum. As pessoas têm essa ideia geral de que o adventista guarda o sábado, não toma café, não e engessa, né, o pensamento com relação a essas coisas e tem uma tendência a achar que nós cremos que somos salvos por isso, porque nós guardamos o sábado, guardamos a lei, enfim. E, na verdade, não é isso. Nós, adventistas, sim, cremos, obviamente, que somos salvos pela graça, porque Efésios 2, se não me engano, verso 8, ele deixa bem claro, nós somos salvos pela graça. Porém, nós já falamos sobre isso, estamos reforçando que nós somos julgados pelas obras. E isso é tão verdade que nós vamos ver aqui alguns textos que reforçam isso. E vai ser utilizado uma norma, um critério, para realmente Deus fazer esse juízo. E aqui em Eclesiastes fica muito claro. Vejam, de tudo, a gente já leu esse verso, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Então, esse é uma norma, é um critério, os mandamentos. A gente vê em Tiago 1:25 também, ó. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a gente tem um primeiro verso aqui de Tiago 1, onde ele fala sobre a lei perfeita, a lei da liberdade, e até lendo somente esse verso, vocês hão de convir que a gente ainda não tem certeza de que lei realmente está falando, porque a gente sabe que existem tipos de leis diferentes na Bíblia, né? A lei cerimonial, a lei, o decálogo, né? A lei moral, existem leis de saúde, leis civis, e a gente sabe que também a Bíblia, ela utiliza às vezes o termo lei de maneira mais geral, se referindo a todas as ordenanças bíblicas. Mas aqui o verso deixa bem claro que nós devemos ter, né, considerar e atentar para a lei da liberdade, porque através dela, praticando ela, no final do verso a gente vê que seremos bem-aventurados, ou seja, felizes naquilo que realizarmos. E os versos seguintes nos ajudam a entender melhor. Olha o que diz o verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, aqui a gente tem um aspecto muito importante também. É que a lei, ela deve ser guardada por completo. Se nós deixamos de praticar uma delas, nós já nos tornamos culpados. Aqui eu gosto de ilustrar, eu até poderia ter trazido essa imagem aqui, eu falei sobre esse tema já certa vez na classe bíblica lá da igreja, e eu coloquei lá uma imagem que eu achei na internet bem interessante sobre uma corrente que ela é feita de 10 elos. E aí até a ilustração é interessante porque imagina que você está prestes a cair de um penhasco e você está seguro por uma corrente. A corrente presa ali no topo do penhasco e você está segurando aquela corrente ali, que é o que está evitando de você cair no penhasco e vir a morrer. E essa corrente ela tem 10 elos. Eu pergunto, para você cair, é necessário que se rompam os 10 elos da corrente? Ou basta que se rompa um? Se apenas um elo se romper, nós cairemos. E os mandamentos, e a Bíblia mostra isso, não sou eu que estou dizendo, está aqui no livro de Tiago. Basta com que pequemos em um e nós já somos
já somos culpados por toda a lei. E aqui a gente tem esse aspecto importante, e aqui continua, ó. Verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, ele também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Opa, então aqui a gente já percebeu, reforçou o verso 10, que fala que se você faz um e não faz o outro, você está errado também, bem como a gente agora entende que a lei com que ele está trabalhando, e observa aqueles aspectos para a gente fazer a interpretação correta do texto. A gente tem que considerar o contexto. Então, no verso 9, o que ele falou? Foi verso 9? Deixa eu voltar aqui. No verso 25, né? A lei da liberdade. Que lei é essa que está sendo tratada? É a lei dos 10 mandamentos. Aqui citou o 6º e o 7º, por exemplo. E o verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, os mandamentos aqui, o escritor bíblico utilizou a expressão lei da liberdade e nos apresenta que, de fato, nós iremos ser julgados pela lei da liberdade, ou seja, pelo decálogo. Eu queria abrir aqui um momento, então, para alguma consideração ou alguma pergunta. Não sei se até agora está claro. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode abrir o áudio e falar. Pode falar, mãezinha. Está aberto. Pode falar. Daniel, eu estava pensando aqui sobre o adultério. Porque você falha em um, todos estão eliminados. Concordo com isso. Então, é muito comum, então é muito difícil, porque o adultério é muito comum, até entre mulheres evangélicas, está entendendo? Então, é difícil, porque o adultério está no meio, assim, é uma coisa comum, esse pessoal acha até que isso é normal, tipo, eu já tenho discutido sobre isso, que a mulher tem que ser X, etc. E tem que dizer, não, isso é normal, tá entendendo? Pessoas que têm religião falam isso para mim. E aí é complicado. Isso é verdade. É uma pergunta recorrente, né? Algumas pessoas falam assim, mas só Jesus conseguiu e consegue guardar a lei. Nós não conseguimos, então, se eu não consigo guardar a lei, eu estou fadado à perdição. Então, o que acontece? Realmente, só Deus, Jesus, né, passou por essa terra e de maneira imaculada, sem pecar. Nós, realmente, pecamos e é extremamente provável que voltaremos a pecar. Quem é que nos faz superar o pecado? Ou, como tem aquela passagem, eu vou já passar para você, Maria, dona Inês. E aí, o que a gente observa? É por isso que a gente falou no início, o batismo do Espírito Santo é tão importante, porque é por meio dele que eu vou ter ali o fruto do Espírito Santo. E somente dessa forma eu vou conseguir realmente superar o pecado. Provavelmente, em algum momento, eu vou pecar. Por quê? Porque, na verdade, em algum momento, eu me distanciei de Jesus. E aí, nessa hora, eu fiquei sob a influência do inimigo. Meus queridos, infelizmente, no mundo, a gente passa por um grande conflito, né? A gente sabe disso. E a gente não existe zona neutra. Não existe uma condição, e principalmente os ateus e pessoas que... É muito comum a pessoa falar assim, não, mas eu não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus, ou eventualmente eu não acredito em Deus, eu não faço parte disso, eu não estou suscetível a isso. Não é verdade. Esse juízo, ele vai recair sobre todas as pessoas. Você creia ou não, você vai ser submetido ao juízo. E quando a pessoa ela não se coloca sob a influência divina, ela mesmo sem estar intencionada de se colocar sobre a influência maligna, ela vai estar. Eu só tenho dois campos para atuar, ou na esfera recebendo a influência divina, ou recebendo a influência maligna. Se eu não estou me colocando debaixo de Deus, infelizmente,
vai ser o inimigo quem vai estar conduzindo as minhas ações, os meus pensamentos. E aí você falou do adultério, mãezinha, realmente, porque Jesus ele fala, né, até em pensamento você já adultera. Então, realmente é algo muito difícil de superar. Mas também a Bíblia nos mostra que o poder do pecado ele foi quebrado na cruz. Então, quando a gente aceita e recebe o batismo do Espírito Santo, nós sim conseguimos nos afastar do pecado. E vocês próprias aqui, né? Eu não sei se a dona Inês, eu vou passar a palavra agora para você daqui a pouco, dona Inês, mas eu não sei há quanto tempo a senhora é adventista, mas eu... 6 anos. Quantos anos? 6. Ah, então a senhora não é tão antiga assim de adventista, não. Mas então a senhora também vai perceber como era a senhora antes de conhecer a Bíblia, a verdade de Deus e receber a influência do Espírito Santo, como a senhora é hoje. Olha, Mas a minha pergunta se relaciona a isso, porque é dito que o tempo da ignorância é perdoado. Eu sei que a gente vai chegar no juízo, mas o tempo da ignorância é perdoado. E aí, como fica isso? É verdade, dona Inês. Se uma pessoa, ela, por um acaso, ela conheceu 8 mandamentos e 2, ela não realmente conheceu, não teve ali um total esclarecimento, digamos assim. Por exemplo, que é muito comum, o 4º mandamento, que o inimigo ele trabalha de maneira que as pessoas nem conheçam, nem saibam que existe, e é comum. Vide o catecismo, e aí reforço, não é uma crítica, não é nada, mas quando você pega os mandamentos de acordo com o catecismo, eu fiz o catecismo, eu fiz a Eucaristia, também. Você não tem nada falando sobre o sábado. E outra coisa também, assim, de certa forma comum, é com relação às imagens. Então, embora esteja bem descrito no Êxodo 20, né, nos 10 mandamentos, mas também é uma coisa que as pessoas, às vezes, acabam, de maneira não intencional, elas acabam idolatrando imagens, seja a imagem de Nossa Senhora, e reforço, eu já vou passar a palavra para o senhor também, pastor, a gente não tem nada contra Nossa Senhora ou a Maria, mãe de Jesus, pelo contrário, ela foi talvez uma das maiores mulheres ali descritas na Bíblia, né? Uma das personagens, vamos chamar assim, mais significativas e importantes. Pelos seus méritos, ela foi uma mulher escolhida por Deus para ser mãe de Jesus. Porém, ela não tem ali, ela morreu e está descansando. E aí pessoas adoram, por exemplo, a imagem dela e de santos. Enfim, em suma, as pessoas desconhecendo realmente, Deus não vai considerar isso para o juízo. Pois não, pastor? Assim, eu queria voltar um pouquinho na questão de Jesus, não é? Quando Jesus, de uma forma especial, passou por esse mundo sem pecado, e você mencionou essa questão, muito bem. É interessante que Jesus é chamado, nesse contexto de passar aqui vencendo e não caindo e não pecando, passando tudo perfeito, ele é chamado, para exemplificar bem isso, como segundo Adão. Ou seja, para ficar apenas mais claro um pouquinho, ele não nasceu em pecado como nós nascemos. Ou seja, ele nasceu, como ele é chamado, segundo Adão, ele nasceu como Adão estava antes do pecado. Então, se Jesus nasceu como Adão antes do pecado, o que Satanás queria e tentou e fez de tudo é que ele pecasse como Adão pecou, porque se ele pecasse, ele não poderia morrer pelos meus pecados, porque ele se tornaria um pecador também. Então, quando Jesus passou por aqui sem pecado, algumas pessoas comparam e dizem assim, é porque ele era Deus. Não, ele se tornou homem, por isso é chamado de segundo Adão. E ele, na realidade, foi tentado como Adão foi tentado. Ele foi tentado como eu sou tentado. É claro, se eu sou pecador, eu já caí em pecado, eu preciso de alguém sem pecado morrendo por mim. Não sei se está ficando confuso. Mas então Jesus foi esse, ele conseguiu. Mas se Satanás conseguisse fazê-lo pecar,
ele não poderia morrer pelos pecados da humanidade ou todo o plano da salvação que Deus, como em João 3,16 fala, amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o Filho unigênito. Se ele caísse em pecado, não poderia, então, se tornar o meu Salvador. Essa era a Excelente. questão de Jesus ter não pecado, né? Não é porque ele era Deus, não é porque ele era mais poderoso, é porque ele realmente venceu como ele quer que eu vença e como queria que Adão vencesse também, tá certo? E na questão do pecado da ignorância, não sei se posso entrar também agora mais um pouquinho, como a irmã Inês aí colocou. Sabe, irmã Inês, no momento atual, vou dar um exemplo da irmã que tem 6 anos na igreja, a irmã Iraneide com... Ô, irmã Iraneide, a senhora é bebê ainda, né? Porque nasceu aí 21 de novembro, então é mês. bebezinha ainda, né? Mas vamos lá. Se a irmã viesse a passar pelo juízo, no sentido de ter já morrido há um ano atrás, a irmã seria julgada pelo conhecimento de um ano atrás. Então, possivelmente, não poderia ser julgada por não aceitar, quem sabe, um ponto doutrinário, o sábado, ou outra coisa assim. Entendeu, irmã Inês? Se a senhora também, há 10 anos atrás, seria julgada pelo conhecimento de 10 anos atrás. O que Deus, na realidade, está levando a igreja para um momento crucial, onde, quando lá no Apocalipse 13 fala que nós não vamos poder adorar a besta, quando no Apocalipse 13 fala que quem adorar vai receber juízo, e é o juízo que estamos estudando. Então, quando chegar esse momento crucial, só vamos ter 2 grupos, e nesses 2 grupos, ou todos estarão obedecendo 100%, ou quebrando um ponto, um elo da corrente, como o Daniel já ilustrou, e será culpado de todos. Então, vai chegar o momento em que o evangelho será pregado a todo mundo, o Apocalipse 14 será pregado a todo mundo. Então, nesse momento, nesse contexto, não vai ter mais esse grupo que eu mencionei agora, viu, irmã Inês? Se a senhora morresse há 10 anos atrás, seria julgada pelo conhecimento de 10 anos atrás. Mas se daqui a pouco chegamos no contexto em que nós vamos ter só 2 grupos, que é o momento da tribulação que vamos passar, não é? Vai vir o decreto de morte, decreto dominical e outros assuntos que vamos estudar mais para frente. Então, nesse momento, aí todos já deverão ter recebido o aviso e decidido de que lado estar. Acho que eu consegui resumir, talvez, Daniel. Excelente, pastor. Obrigado. E é isso aí mesmo. Vai haver a sacudidura e vai haver o derramamento da chuva cerúlea. E vai haver uma nova explosão evangelística, semelhante ao que houve lá no Pentecostes, que a gente chama de chuva temporã. A Bíblia nos orienta dessa forma. E aí, realmente, toda criatura vai tomar conhecimento e, como o pastor disse, não vai haver mais ninguém nessa situação de ignorância. Todo mundo vai estar de um lado ou de outro, de maneira consciente. Bom, muito bom essas considerações, mas dando prosseguimento, a gente observa então que a lei de Deus é a norma do juízo, é realmente o principal ponto ali que vai ser considerado para definir quem será salvo ou não. E aí reforço, nós não vamos ser salvos pelas obras, por ter guardado a lei, mas nós guardamos a lei porque já fomos salvos. Então, percebam essa diferença. Bom, como foi dito por Tiago, é a lei da liberdade. E aqui um ponto importante. Nós entendemos que o juízo de Deus, ele se dá em 3 fases. A primeira fase, a gente chama de juízo pré-advento, ou também o juízo investigativo. Onde está isso na Bíblia? Bom, lá no livro de Daniel, a gente tem ali o relato ali do início do juízo. Lá em Daniel 7, os versos 9 a 10, onde diz assim, ó: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Agora o verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele.
milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, observa como aqui Daniel está descrevendo ali o estabelecimento de realmente um tribunal. Ali onde vai ter o juiz, a gente tem ali anjos, né, milhares de milhares, miríades de miríades, e ali se assentou o tribunal, e se abriram os livros. Que livros são esses? Os livros de registros. Então, lembram que nós vamos ser julgados por nossas obras? Elas estão todas registradas nesses livros. Nós vamos ser julgados por palavras frívolas que falamos, está tudo registrado ali. Isso é muito importante. Eu queria só dar uma ênfase aqui agora. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento. A gente ainda tem algum tempo para a gente entender um pouco essa questão do juízo. Existe uma primeira fase, e a gente observou que Jesus, nesse contexto, e vocês viram ali pelo texto de Daniel, Jesus ainda não voltou nesse momento. Então, como a gente viu, é uma fase pré-advento. É uma fase onde o processo... Lembra que eu falei do soldado, que tem a pastinha dele com tudo que ele fez, deixou de fazer, problemas disciplinares que ele teve, a ficha disciplinar, né, como a gente usa, está tudo descrito ali. Em relação ao juízo de Deus, na primeira fase, a fase investigativa ali, né, ela vai acontecer dessa maneira. Então, cada um de nós, começando pelos mortos em Cristo, né? Porque, observem, aqueles que não aceitaram a Jesus, que não aceitaram a Deus, o processo deles nem vai chegar a ser analisado, porque já está ali, a condição deles já está definida. A gente vai ver texto sobre isso daqui a pouco. Mas ali começa o juízo investigativo. E quando ele começou? Alguém saberia me dizer quando esse juízo investigativo começou? Quando, Marileide? Eu fiz a leitura labial aí, eu acho que você está certo. 1844. Em 1844. Aí a dona Inês talvez pergunte lá, mas por quê? Aí a senhora sabe, logicamente, que 1844 é o ano ali foi o grande desapontamento, né? E nós, adventistas, sabemos que ali foi a purificação do santuário celestial. E realmente eu convido... Pois não, pastor? 8:14 se cumpriu. Exatamente. Eu ia pedir exatamente para nós abrirmos a Bíblia em Daniel, capítulo 8, verso 14. Acho que eu vou projetar aqui também, que aí eu acho que fica fácil de a gente ver. Daniel 8, já estava até aberto aqui. Daniel 8, 14. Estou botando aqui bem grande. Para mesmo que você esteja no celular, consiga ver. Pessoal, aqui à direita da tela, vocês estão vendo aí Vivo, Fibra, não sei o quê, aqui é um site, né, o Bíblia Online, eu já até citei, que eu gosto dessa... E aqui são propagandas, né, que tem. E aí eu falo isso porque teve um estudo que a gente fez e eu projetei aqui a minha tela e apareceu ali umas caras feias, fazendo careta e não sei o quê. Aí minha mãezinha até depois perguntou, meu filho, o que era aquilo? Aí, não, aquilo não tem nada a ver com estudo, era ali uma propaganda qualquer. Então, em Daniel 8,14 diz o seguinte, ele me disse, o anjo falando com Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a gente tem que, após aí a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né, que o santuário seria purificado. Como a gente disse, aqui houve uma dúvida, né? Naquela época, Guilherme Miller, ele fez os cálculos ali e nós vamos entender um pouco esses cálculos agora. Deixa eu abrir aqui pela minha Bíblia física também. Daniel 8,14. E aqui a gente aí pergunta, né? Então, quando começou? Porque o santuário vai ser purificado
após 2.300 tardes e manhãs. Mas quando é o começo? E o começo a gente vai ver lá em Daniel 9, o verso é o 9:25. Vamos ver aqui, ó, Daniel 9:25 agora. Daniel 9, verso 25. Olha o que diz. O anjo continua falando aqui com Daniel, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Opa, então, nós sabemos quando começou, foi quando teve essa ordem. E onde a gente acha na Bíblia quando houve essa ordem? Aí nós temos que ir lá para o livro de Esdras. Aí eu convido vocês, Esdras está ali antes de Salmos, um pouquinho antes. Esdras no capítulo 7, lá no verso 7 e 8. Olha o que diz. Esdras 7, é isso mesmo. Deixa eu ver se é esse verso mesmo. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas e cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, do 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deixei. O verso, eu acho que não é esse, deixa eu dar uma verificada. O senhor lembra, pastor, qual que é o verso? Esdras. De memória agora não, Daniel. Mas provavelmente aí vamos entrar no outro tema, acho que mais adiante. Porque, na realidade, o juízo tem 3 fases. Estamos na primeira fase, que começou em 1844. Isso. Por causa da profecia de 2.300 tardes e manhãs que vimos lá no Seminário do Apocalipse, até o gráfico, que foi no ano 457 que começou. Né? Isso, exato, pastor. Eu estava querendo ali mostrar na Bíblia, então, mas aqui Quando nós começamos e terminamos em 1844, a primeira fase já foi, só que agora vem a segunda, que também estudamos lá no Seminário do Apocalipse, que vai ser no milênio. Mas aí vai lá, pode prosseguir. Pronto, exatamente, pastor. Então, o objetivo era que nós entendêssemos quando começou essa primeira fase e ela está em andamento, porque a gente vai entender que a segunda fase, ela é o juízo comprobatório, ou seja, a primeira fase ela vai desde 1844, como vimos aqui, e ela segue até o retorno de Jesus. Lá em Daniel 12, o verso 1, ele fala assim, ó: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ou seja, ali, quando termina esse juízo investigativo, Miguel, que é o nome de guerra de Jesus, né? Ele se levanta, ou seja, está encerrado. Quem foi salvo, quem infelizmente se perdeu. E ele se levanta. O subtítulo do capítulo 12 é o tempo do fim, lá em Daniel 12. E aí finaliza a primeira fase. E aí nós temos a segunda fase, que é o juízo comprobatório, onde está biblicamente o amparo, digamos assim, lá em Apocalipse 20, de 11 a 12, onde diz assim, ó: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, observem, aqui já houve a primeira ressurreição, que nós estudamos semana passada, né? Os salvos já foram assuntos ao céu, etc. E agora, os mortos, né, sejam os grandes e os pequenos, eles foram postos em pé diante do trono. Ora, quem eram os mortos nesse período, nesse momento? Se já houve o arrebatamento dos salvos e os mortos em Cristo também já foram para os céus. Aqui se trata daqueles que
permaneceram no pecado, na iniquidade. Então, eles agora têm o momento do escrutínio deles. Mas agora, eles não vão ser... O caso deles, o processo deles, não é mais para analisar o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se realmente ele vai ser salvo ou não. Porque esse ponto, os salvos já estão no céu, nós já estamos aqui no milênio. Ou seja, está Jesus e os salvos já estão reinando com Jesus no milênio, como estudamos semana passada. Então, aqui os livros se abrem, agora não mais para ver se vai ser salvo ou não, mas para nós entendermos por que cada uma dessas pessoas não foi salva. Por isso que o nome é juízo comprobatório. Nós vamos ter as comprovações de porquê, né? O que aconteceu que essas pessoas elas não foram salvas. Repetindo o verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui a gente tem a segunda fase, o juízo comprobatório, que acontece no período do milênio. E a terceira fase, que a gente também já comentou antes, é a fase de execução, ou seja, ali é colocada a sentença, é cumprida, né? A sentença proferida por Deus. Isso está lá em Apocalipse 20, 7-9, quando diz assim, ó: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, observem, nós falamos do pré-advento, antes de Jesus chegar. Nós falamos da segunda fase, depois que Jesus volta, os salvos reinam com ele durante 1000 anos. Nesse período dos 1000 anos é que abrem-se os livros para julgar a questão dos mortos, que, portanto, se estavam mortos, não foram ressuscitados. Obviamente, eles não estavam na primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. E aqui agora a gente está na terceira fase. Acabaram-se os 1000 anos, estamos na terceira fase. E verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Esse texto a gente leu semana passada. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E o verso 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, aqui é a execução final do plano de salvação do juízo, onde vai ser executada a sentença, que qual é? O pecado, ele será exterminado do planeta. E aquele que estiver aderido, agarrado ao pecado, e essas pessoas, né, que infelizmente não fizeram a vontade do Pai, elas vão estar nessa condição. E aí a gente tem o juízo executivo. Então, cada um de nós daremos conta das nossas obras no dia do juízo. E o apóstolo Paulo, Pedro, melhor dizendo, ele faz um apelo. Ele diz assim, ó: ora, em 2 Pedro 3:7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha o verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O apelo dele, nós devemos andar, né, em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui ele está descrevendo esse momento do juízo executivo, onde os céus serão incendiados, serão desfeitos. E o verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meus irmãos, então aqui é um apelo para que nós tenhamos esse procedimento e não tenhamos medo do juízo. Pelo contrário, olha o que ele diz aqui, ó, verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, porque vai ser o dia
da nossa salvação eterna. Então, nós não necessitamos de ter realmente medo do dia do juízo, porque nós conhecemos a palavra e nós temos essa oportunidade ímpar de nos preparar para esse dia e ajudar na preparação dos outros. E aqui fica a decisão que o estudo nos orienta. Hoje aprendi que o juízo de Deus está em andamento. Estamos na primeira fase, é verdade. E que todo ser humano, ele vai dar conta de suas próprias obras. E desejo agora aceitar Jesus como meu advogado junto ao Pai e ser absolvido no tribunal celeste. Meus queridos, a gente vai estar no tribunal, na frente de Deus, né? Agora nós temos um advogado. E esse advogado, ele é excelente, ele nunca perdeu uma causa. E digo mais, esse advogado, ele é filho do juiz que vai nos julgar. E digo mais, ele já nos deu todas as orientações, tem tudo ali, como devemos agir e proceder, para nós termos a certeza de que nós receberemos o verdadeiro galardão, e não a morte eterna que está reservada aos ímpios. Então, pastor, fica aqui essa mensagem, né, essa mensagem final de que cada um de nós possamos, através do Espírito Santo, realmente compreender a verdade do juízo e nos esforçarmos para apressar a vinda de Jesus, porque ele nos ensinou o caminho que devemos andar. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, Daniel. Queria apenas dar uma frase a respeito do juízo para que não tenhamos medo, né? Porque Jesus, ele é advogado hoje, né? Você mencionou bem. Esse Jesus, ele vai estar depois nos apresentando diante do Pai com o sangue dele, dizendo, olha, aceitaram, estão perdoados, então nós não podemos ter medo quanto a esse juízo. Queria apenas assim também dar uma ênfase, Daniel, de que no momento hoje o que eu preciso é do Espírito Santo para que ele me dê condições de obedecê-lo, porque se eu obedecê-lo pela minha força e não pela força do Espírito, pela ajuda dele, aí eu vou estar vencendo e obedecendo por minhas obras e por minha força. Isso não tem valor. Ele veio nos salvar e eu tenho que receber dele o que ele tem a oferecer. Então, hoje, o que eu tenho que fazer é me entregar a ele, que cada um de nós façamos isto. Eu agradeço aqui a presença de todos, a Regina, a Patrícia, que eu não sei se ela conseguiu nos ouvir, não aparece aqui o áudio conectado, mas a Regina, a irmã Inês, a irmã Iraneide, a irmã Hilda, que todos nós aqui tenhamos entendido bem. Vamos louvar a Deus. Marileide, eu acho que minha internet não vai cair agora, eu coloquei direto no cabo, mas vamos louvar a Deus. Para o caminho nós temos.
Considerações finais e a oração. Maravilha. Pastor, satisfação grande, mais um estudo concluído. E a mensagem é essa, né? Que realmente nós possamos compreender a verdade do juízo, saber que todos vamos passar por ele e que a mensagem de Apocalipse 14, ela é premente. Então, Jesus, ele se aproxima na sua volta, isso acontecerá quando o Evangelho for pregado a toda criatura, e essa é a nossa missão. Nós queremos apressar, né? Maranata, Jesus logo vem, e queremos apressar esse dia, porque nós não tememos esse dia. Pelo contrário, nós queremos que aconteça o quanto antes, porque queremos viver eternamente com Deus, com Jesus, nas mansões celestiais. Então, convido a todos agora a fechar os olhos para a gente fazer a oração final. Grandioso Deus, eterno e bom Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma reunião concluída, um estudo realizado, Pai, onde compreendemos mais sobre o juízo que há de vir a todas as pessoas. Nós aprendemos, Senhor, que seremos julgados por nossas obras, mas sabemos que nós somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus, dado por Tua graça em nos salvar e nos redimir de todo pecado. Nós também sabemos, Pai, e aprendemos que é difícil para nós, por nossas próprias forças, conseguirmos superar e resistir ao pecado, Senhor. Mas com Cristo somos mais que vencedores. E foi por isso que, ao subir aos céus, o Senhor deu outro Consolador, o Paráclito, no termo original, Senhor. Aquele que nos acompanha, que está conosco, que nos direciona, que nos ensina. E é por isso que rogamos agora que o Senhor nos conceda o Teu Santo Espírito para sermos fiéis aos Teus mandamentos e naquele grande dia nós podermos permanecer em pé. Ó Senhor, abençoa a cada uma das pessoas aqui presentes nesse estudo, nessa videoconferência. Peço que estenda também essas bênçãos às famílias, aos amigos, Pai, a nossa lista de oração do Grupo ID. Por favor, Senhor, trabalhe no coração de cada um deles e no nosso também. Esteja conosco nessa semana, nos conduz e nos dirige segundo o Teu querer. É o que eu peço e agradeço,
e é no nome de Cristo Jesus. Amém.